Eu me chamo Renata Mamed, sou acadêmica do 5º período de Letras pela Universidade Federal do Norte do Tocantins, UFNT, e sou bolsista do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, o PIBID, que teve seu início no dia 9 de novembro de 2020 de forma remota. Oi, eu me chamo Dalila Barbosa, sou acadêmica de Letras, Língua Portuguesa e Literaturas pela Universidade Federal Norte do Tocantins e também sou bolsista do Programa Institucional de Iniciação à Docência, PIBID. E hoje, por meio de um relato de experiência, viemos trazer as nossas perspectivas de como o PIBID está contribuindo para a construção da nossa identidade docente durante esse contexto da pandemia do coronavírus Covid-19. Assim, o programa está funcionando de forma remota, com encontros feitos online. Porém, apesar disso, nós PIBIdianos estamos de certo modo adquirindo a oportunidade de construirmos a nossa identidade docente ainda na graduação, por meio de discussões, leituras teóricas, fichamentos e etc. Pois, como já dizia o autor Luciano Amaral, o professor precisa construir conhecimento teórico. E nós concordamos com essa visão, porque, através desses saberes, seremos profissionais críticos e confiantes. Além do mais, o programa está oferecendo um leque de oportunidades, como, por exemplo, a formação da nossa identidade docente através de um equilíbrio entre a teoria e a prática, onde podemos preparar e ministrar microaulas para os professores e alunos do PIBID. Outro fato importante é o desenvolvimento dos aspectos digitais por meio do programa, na qual foi criado o Instagram do PIBID, com o intuito de compartilharmos os conhecimentos que estão sendo produzidos dia após dia, para que as pessoas tenham acesso a um saber sistematizado. Desse modo, devido ao contexto pandêmico, utilizamos as seguintes ferramentas para nos comunicarmos: Google Meet, Google Class e WhatsApp, onde, através de uma interação entre educadores da educação básica, ensino superior e nós graduandos, trocamos experiências a respeito dessa singela profissão que é ser professor. Logo, as experiências foram significantes até o presente momento, com aprendizagens que estão acrescentando aspectos positivos na nossa vida estudantil e, consequentemente, na nossa futura prática docente. Mas o que é esse programa e qual a sua importância? O Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, PIBID, apresenta um marco fundamental na vida acadêmica dos estudantes de licenciatura, uma vez que permite aos graduandos o contato com a sala de aula ainda nesse processo de formação docente. Assim, esse auxílio criado pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, CAPES, tem como principal objetivo estreitar os vínculos entre a universidade e o ensino básico, fazendo com que os participantes se familiarizem com o sistema público de educação logo no início da graduação. Também busca a valorização do magistério, pois é evidente na sociedade brasileira o descaso com os profissionais da educação, o que consequentemente acarreta aos jovens a não escolherem essa profissão ou a desistirem do curso tão facilmente. Desse modo, reforçamos que o profissional da área educacional precisa sim ganhar uma visibilidade como as demais vocações, porque é por meio do educador que se torna possível as demais profissões. Ressaltamos que o nosso objetivo de ser professor não é de excluirmos os estudantes das atividades escolares, e sim de fazermos todos se sentirem acolhidos de forma mútua, apesar dos desafios que estamos vivenciando. O que gostaríamos de estar presenciando com o PIBID
diz respeito ao cotidiano das escolas públicas da educação básica e o contexto em que elas estão inseridas de modo presencial, pois sentimos a necessidade de entendermos essas funcionalidades de um modo mais prático, porém, compreendemos a situação atual. Entretanto, pensando nessa realidade e no anseio de fazermos algo diferente pela educação brasileira, é que através da elaboração de uma microaula onde escolhemos falar sobre o texto dissertativo argumentativo, por ser um assunto de interesse de muitos alunos, foi que tivemos o desejo de trazermos uma aula mais interativa. Com isso, durante a montagem da aula, desenvolvemos um sentimento de empatia, levantando o seguinte questionamento: será se essa era uma aula que eu pretendia assistir? Após indagarmos, percebemos o quão difícil é a aprendizagem online quando se limita somente à apresentação de slides organizados em tópicos. E assim, fizemos diferente, utilizamos as ferramentas tecnológicas a nosso favor. Aquele simples slide ganhou um colorido que ajudou os alunos a entenderem de uma forma mais divertida. Observe a foto 1, onde buscamos usar os recursos disponíveis no programa PowerPoint para transformarmos uma aula resumida a tópicos em uma espécie de mapa mental, com setas, imagens e etc., com a finalidade de prendermos a atenção do estudante do início ao fim. Ademais, a oportunidade de ministrar essa aula acrescentou pontos positivos na nossa futura docência, de uma forma tão gratificante que decidimos desenvolver um cursinho voltado para a redação do Enem, com aulas gratuitas para os alunos das escolas assistidas pelo programa. E para os demais públicos cobramos um determinado valor, porém a ideia ainda está em construção. Em suma, salientamos que o PIBID ainda está em andamento, mas que durante os meses que já trabalhamos, aprendemos de modo significativo com os preceptores, pois a cada encontro eles nos apresentam a visão real de ser professor, as indignações, como também as positividades de lecionar. Por fim, gostaríamos de agradecer à CAPES por nos oferecer essa oportunidade incrível e única, bem como a nossa atual supervisora, professora doutora Ana Cláudia, e ao professor Dr. Carlos Borges Júnior, e ao nosso preceptor Felipe Carneiro, por toda a dedicação e apoio até aqui.